Passam anos, décadas, séculos, e uma pergunta ainda continua incomodando muitas pessoas. Se Deus ele é bom, por que existe a maldade? E é óbvio que as respostas que eu vou dar aqui para vocês não eliminam todos os questionamentos, mas são argumentos extremamente coerentes para ajudar a você a defender a sua fé. Estarei apresentando para vocês 5 tópicos e deixando bem claro, Deus ele não tem parte com a maldade do mundo. Fica até o final do vídeo e você vai entender melhor do que eu estou dizendo. A primeira ideia é, o amor exige liberdade. Quando Deus nos criou, Ele quis nos dar a possibilidade de amá-lo. Afinal de contas, Deus ele não criou pessoas para serem robôs. Ele nos criou para termos livre-arbítrio. Porque, pense assim, se uma pessoa virasse para você e dissesse, eu te amo, sendo que ela foi programada para dizer isso, ela realmente te amaria? É óbvio que não, porque o amor ele só tem valor a partir do momento que ele é escolhido. É por isso que Deus ele nos criou com a capacidade de escolher quem nós queremos amar ou rejeitar. E acontece que ele também se enquadra nesse quesito. Nós temos a possibilidade de amar a Deus e também temos a possibilidade de recusá-lo. Então, se alguém tem a possibilidade de amar, também tem a possibilidade de odiar. E sabemos que a maldade ela vem pelo ódio, pela crueldade, pela frieza do coração humano. A mesma liberdade que te dá a possibilidade de fazer coisas boas, também te dá a possibilidade de fazer coisas más. Porque se Deus removesse do mundo toda a possibilidade de escolhas ruins, também removeria a possibilidade de amar. Em outras palavras, um mundo com liberdade é o único mundo onde o amor pode existir. O segundo argumento ele se conecta totalmente com o primeiro argumento, porque nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós queremos. Nós sabemos que isso tem consequências. Então, o mal, ele é uma consequência da liberdade que Deus nos deu. Imagine que um pai dá um carro ao seu filho, e o carro é algo bom. E esse filho pode usar esse carro para poder ajudar alguém, como também pode usar com irresponsabilidade e machucar alguém. Porque o problema não está no presente do pai, e sim na escolha do filho. Da mesma forma, Deus nos presenteou com algo valioso, que é a liberdade. Quando essa liberdade é usada para gerar mentiras, calúnia, usada com violência, daí surge o mal. Ou seja, nós pegamos algo que é bom e corrompemos. As guerras não acontecem porque Deus quer. Afinal de contas, não é Deus que inicia a guerra, é o ser humano. Todo o mal existente no mundo tem o início do coração do homem. E aqui está o argumento 3. O mal, ele não foi criado por Deus. E calma, eu sei, a Bíblia fala que todas as coisas vieram de Deus. E realmente, todas as coisas vieram de Deus. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Pão de alho. Não foi Deus que criou, foi o ser humano. Mas se Deus não criasse o ser humano não teria criado pão de alho. Tá legal, gente, eu gosto muito de pão de alho, é muito bom. E na verdade, o mal não é algo criado, ele é a corrupção de algo já existente. O mal é a controvérsia de algo que já existia. Da mesma forma que a ferrugem corrói o metal, o câncer corrói as células e a mentira corrói a verdade, assim é o mal corroendo aquilo que é bom. Percebam que o mal ele é consequência de alguma coisa, ou seja, ele depende que alguma coisa boa exista para que ele venha a existir. Afinal de contas, a gente não consegue estipular aquilo que é mal se não houver aquilo que é bom para usarmos como parâmetro. Ou seja, nós precisamos que alguma coisa boa precise existir para que alguma coisa ruim seja vista. E o quarto argumento, e tá legal, e esse aqui pode ser um pouco escandaloso. Algumas das maiores virtudes só podem acontecer em um mundo com maldade. Afinal de contas, pergunte a si mesmo, o que é coragem? Coragem é quando você consegue enfrentar o perigo, mesmo com medo. O que é o perdão? Perdão é quando você consegue responder a algo mal com misericórdia. O que é a compaixão? É se importar com alguém que está sofrendo. E é óbvio que o sofrimento não é bom. E eu não estou deixando entender que o sofrimento ele é bom. Não estou dizendo que é necessário que o sofrimento exista para que coisas boas venham a existir. Mas nós só conseguimos saber que nós somos realmente bons a partir do momento que nos deparamos com aquilo que é mal. E é aqui que nós conseguimos pegar. Nós realmente somos pessoas boas? Nós realmente temos praticado a bondade? Ou temos escolhido a maldade? Às vezes a maldade cresce no nosso próprio coração e indagamos isso a Deus, quando na verdade é de nós que surge a natureza ruim. E o quinto argumento é: Deus ele não assiste de longe o sofrimento. Muitas religiões apresentam seus deuses como seres distantes, os seres que vivem de longe. Porém, o cristianismo é a única religião na história que fala de um Deus que se fez homem para morrer pelos seus. Um homem que viveu sem riquezas, sem as luxúrias, sem as coisas boas da vida. E na verdade, um homem que só veio para servir, curar e libertar. E depois de tudo, o que ele recebeu por isso? Jesus Cristo foi crucificado pela nossa maldade. Jesus Cristo, o nosso próprio Deus, foi alvo da maldade humana. Então a verdadeira pergunta não tem que ser se Deus é bom, por que existe a maldade? Tem que ser, por que nós, que nos indignamos com a maldade, continuamos sendo mal? E o argumento de muitos é: se Deus é bom, se Deus é poderoso o suficiente, Ele tá vendo que nós somos maus, por que Ele não acaba com a maldade do mundo? E a resposta é simples: se Ele fosse acabar com a maldade do mundo, Ele teria que acabar com você agora. Pra Bíblia, não existe 50% bom, 50% mal, ou 80% mal, 20% bom. Pra Bíblia só existe o bom e o mal.
Ou você é 100% bom, ou você é 100% mal. E uma vez que o mal ele entrou na sua vida, uma vez que você cometeu a maldade, uma vez que você cometeu o pecado, você deixou de ser bom. Afinal de contas, o Deus que nós conhecemos, ele não leva a bondade e a maldade como algo relativo. Só que aqui vem o ponto mais importante da história. Não importa o quão mal você foi, ou quantas maldades você já cometeu, Jesus Cristo, ele apresenta para você a redenção. Jesus Cristo na cruz é a expressão da maldade humana, mas também é a expressão do perdão. Aquilo que Cristo nos trouxe, aquilo que Jesus Cristo sofreu, é para evitar que nós venhamos a sofrer a mesma consequência por conta dos nossos erros. Então não importa como está o seu coração, como está a sua mente, Jesus Cristo oferece a você o perdão e a chance de viver uma vida nova. Porque assim já diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo do canal de como você aprender a defender a sua fé. Me siga para ficar por dentro dos próximos vídeos. Curta, compartilhe e não fique de fora. Nos ajude a espalhar a palavra do evangelho para mais pessoas. É isso, galera. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até mais. Tchau!